Mordida de filhote é um dos problemas de comportamento mais comuns pelos quais os tutores, as tutoras me procuram para fazer um adestramento a domicílio, para ter uma consultoria. E é muito interessante parar para pensar que as pessoas tratam a mordida de filhote como um problema, quando na verdade nada mais é do que um comportamento natural. Se é, portanto, um comportamento natural, então é de se esperar que ocorra com quase 100% dos tutores e dos cachorros, certo? Se você respondeu que sim, que é de se esperar que ocorra com quase 100% dos tutores, bom, então se não é um problema de comportamento e é algo que se espera que aconteça, por que então os tutores, as tutoras têm tanta dificuldade de entender como lidar com esse comportamento ou sequer entendem a naturalidade desse comportamento e como tratar, como direcionar? Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar 6 formas de lidar com as mordidas de filhotes. Kleber, vale para qualquer raça? Vale para Border Collie? Vale para qualquer raça, sendo desse cachorro desse planeta aqui, essas 6 formas de lidar com as mordidas vão te ajudar. Você pode usar 6, você pode usar uma combinação de 3, de 4, de 2, de uma só, a estratégia que mais for eficaz para você. Com certeza isso vai te ajudar. Mas antes de falar sobre isso, cara, 5.000 inscritos aqui no canal, cara. Obrigado por você estar aqui, por estar inscrito, por estar fazendo isso nesse momento. Se ainda não fez, né? Você vai aproveitar o embalo das outras 5.000 pessoas que já se inscreveram. Top demais, tamo junto. Cara, o canal tá crescendo demais, tá mantendo uma média de novos inscritos aí todos os meses. Isso é muito bacana, porque, cara, dá um gás aqui pra fazer o trabalho, sabe? Tipo, eu não sei se tá ligado, mas dá trabalho gravar vídeo, dá trabalho editar vídeo. Sou eu que faço tudo, né? Tudo que eu faço de adestramento, todo lugar que você me vê, sou eu que faço, né? Então isso dá um trabalho e é muito gratificante, essa é a palavra, é muito gratificante saber que você está aqui prestigiando, se inscrevendo, dando joinha, comentando sempre que possível, né? Sempre que tem alguma coisa que te chama mais atenção, alguma consideração, isso é muito massa, obrigado de coração. Vamos lá então falar sobre isso. Ah, importante, antes de falar, mais um recadinho, antes de falar, pro final eu vou te explicar uma outra parada que vai acontecer aqui, começando no dia 8 de outubro, pode ser bem importante para você, se tem um filhote aí ou tá pensando em trazer, cara, vai ter um projeto que eu vou iniciar no dia 8 de outubro, na verdade começa 2 semanas antes, mas fica pro final do vídeo se te interessa saber disso, e se não te interessa, no final você só valeu aí, dá o joinha e tamo junto. Então, ó, vamos lá, falar das 6 formas de tratar aqui a mordida de filhote. Não vou entrar nos pormenores, até porque senão não tem sentido fazer o que eu vou fazer, que eu vou te falar no final do vídeo, ok? Então, uma das formas que ainda é um grande tabu aqui no Brasil, mas, cara, não é uma parada fora da realidade, é um tabu, mas é muito louco, porque as pessoas usam da maneira inadequada, né? O que é, Kleber? É o manejo de ambiente. O que é manejo de ambiente? As pessoas normalmente ficam de saco cheio do cachorro, né? O cachorro faz cagada e põe lá no cantinho do castigo. Põe no banheiro, põe na lavanderia, põe não sei onde. Isso é um manejo de ambiente. Só que tem a forma certa e a forma inadequada de fazer. A forma inadequada é tratar o canto, o manejo, como o canto do castigo. A forma adequada é você criar um ambiente apropriado para o teu filhote, onde ele possa permanecer um tempo, desconectado de você, entendendo como você funciona, e ali ele pode aprender a lidar com as coisas que ele está sentindo. Basicamente é isso que é o manejo de ambiente. Não deve ser usado, portanto, como canto do castigo, não deve ter esse caráter de punição, né? A gente não quer punir o nosso cachorro por ele ser do jeito que ele é, a gente não quer punir o cachorro por ele ser um cachorro, por ele mostrar um comportamento natural da espécie, sacou? Então esse que é o grande lance do manejo de ambiente, não é para ser restritivo punitivo, é para ser restritivo positivo, para ajudar a enriquecer a experiência de vida desse cachorro e ajudar a definir limites, que é algo bem... Definir limites é algo muito importante para todas as áreas de desenvolvimento do cachorro. Então esse é o primeiro ponto, manejo de ambiente. O segundo ponto também, cara, é muito louco, né? Tudo que o adestrador positivo fala de positivo, vem o cara do treino misto, da punição, e fala de punição. Mas o segundo ponto é a contenção física. O que é a contenção física? Vamos fazer a diferenciação aqui. O cara da punição vem e fala pra você pressionar o cachorro pra fazer o alpha roll, que o alpha roll... Cara, isso não existe. Cientificamente falando, não existe, né? Tem um monte de vídeo aqui no canal falando sobre teoria da dominância que caiu por terra. Não sou eu que tô falando, é o próprio cara que criou a teoria da dominância que falou que caiu por terra. Se o cara que inventou diz que não tem valor, não sou eu que vou ficar discutindo, não é o cara da punição que vai falar que tem valor sim. Não faz sentido. Mas o alpha roll não é a ideia aqui. A ideia aqui, então, da contenção física, da contenção de mordida através do manejo físico, é baseado, inclusive, na seletividade de filhotes para treino de assistência. Então tem toda uma questão, tem série de variáveis que envolvem a seleção do cachorro de trabalho de assistência. Então eu não vou entrar aqui nos pormenores, porque não seria justo até com a profissional que desenvolveu todos esses requisitos de avaliação do treino para a seleção do treino de cães de assistência. Mas um dos conceitos ali utilizados para testar a conexão desse cachorro, a busca desse cachorro por referência humana, é uma forma de contenção física muito gentil, muito delicada, muito tranquila, que ajuda a entender o adestrador que vai fazer a seleção se esse cachorro está apto a buscar a referência humana ou se ele é um cachorro que se desconecta muito do ser humano. Então, uma das formas a gente trabalhar é usar
usar essa ferramenta, esse critério de seleção para trazer consciência de corpo para o nosso cachorro, trazer para ele uma consciência de que... Amigo, eu entendo que você tá com dor de dente, eu entendo, né? Só que não é destruindo a minha pele, me mordendo, arregaçando aqui a minha roupa, que você vai resolver esse problema. Então a gente faz um manejo de contenção física ali para dar um momento de calma para o cérebro de um filhote que tem zero de autocontrole, que só se preocupa com as demandas imediatas, né? E se preocupa em resolver as coisas de uma forma mais imediata possível. A gente faz o manejo de contenção física de uma maneira gentil para dar a oportunidade para esse cachorro buscar outras alternativas que sejam mais saudáveis para o relacionamento. Então esse é a segunda forma de lidar com as mordidas. A terceira forma é o enriquecimento ambiental. Ela é diretamente conectada com a contenção e com o manejo de ambiente. O que é o enriquecimento ambiental? O enriquecimento ambiental é entender as necessidades naturais da espécie, entender os comportamentos naturais e ajudar esses comportamentos naturais para que eles sejam direcionados para coisas que fazem sentido ou que fariam sentido se esse animal, se esse indivíduo estivesse vivendo no seu habitat natural. Qual que é o habitat natural do cachorro? É o ambiente doméstico. Como eles não podem colocar em prática o que os ancestrais, os cães selvagens, os lobos antepassados, né, não esses lobos que a gente tem hoje, como eles não podem colocar isso em prática, a gente entende então a evolução da espécie e oferece para eles recursos que sejam apropriados. E aqui então eu estou falando de brinquedos apropriados para que seu cachorro canalize a mordida. E tem que saber usar os brinquedos, não basta ter os brinquedos, né? Então o manejo de ambiente e o manejo de contenção física já são duas ferramentas aí que complementam ou que podem ser o passo inicial para que o enriquecimento ambiental tenha mais valor na vida do seu cachorro. A quarta forma de lidar com as mordidas de filhotes é uma das que eu mais gosto de fazer, até porque é uma forma muito natural de ensinar o cachorro a lidar com a mordida, a tratar o comportamento de morder. Morder por si só não é um problema de comportamento. A agressividade, que portanto envolve mordida, é que é sim um problema de comportamento, mas a gente não parte da premissa de que filhotes são agressivos, ok? Então esse é um ponto bem importante de deixar claro. Não partimos da premissa de que filhotes são agressivos. A gente parte da premissa de que tem cachorros com temperamento mais forte, outros que são um pouco mais tranquilos, mais dóceis, mais amáveis, outros que são combativos, né? Que se envolvem ou provocam situações de conflito, mas a gente ainda não trata isso como agressividade, pelo menos não durante a fase inicial de filhote, durante os 4 primeiros meses de vida. Mas vamos lá. Então, um ponto importante, até pensando no futuro, caso esse cachorro venha a desenvolver agressividade, é trabalhar o controle de mordida. O que é controle de mordida, Kleber? Controle de mordida é você dizer para o seu filhote, através da interação com ele, né, permitindo mordidas, que existe um nível de tolerância de mordida, um nível de tolerância de dor que você suporta e que tá ok manter aquela intensidade de mordida. Se ele superar, se ele exceder essa intensidade de mordida, a brincadeira para. Então essa é uma forma muito interessante, não necessariamente fácil de fazer, talvez não seja a forma mais adequada para trabalhar com cães de mordida dura, tipo Jack Russell, Border Collie, cães pastores, né? Esses cães têm a mordida muito seca, muito dura, talvez não seja a forma mais adequada e definitivamente não seria a minha primeira abordagem para trabalhar com esses cães, mas também é uma medida bastante interessante. Eu gosto de trabalhar com essa medida do controle de mordida, por quê? Porque ela me permite testar os limites físicos, cognitivos e emocionais desse cachorro. Mas para falar sobre testar limites físicos, cognitivos e emocionais, eu não vou nem dizer que daria outro vídeo, dá uma outra aula inteira ao vivo comigo, que é isso que eu vou te explicar no final aqui desse vídeo. A quinta forma de lidar com a mordida, com as mordidas de filhotes, é ensinar consciência corporal. Kleber, o que tem a ver ensinar consciência corporal? Meu Deus do céu, você tá se perdendo. Uma das coisas que chama muito atenção em cães que usam muito a mordida para se comunicar é que eles têm uma predisposição genética para usar a mordida para se comunicar. Ou seja, quando ele quer algo, ele vai e morde. Quando ele não quer algo, ele vai e morde. Um exemplo concreto que aconteceu comigo quando eu fazia hospedagem lá nos longínquos do meu começo na carreira de adestrador. Nem era adestrador ainda, tinha lá minha hospedagem domiciliar e recebia um filhote de Akita. Na minha casa lá tinha um quintalzão com um portão de madeira maciça, sabe? Madeira inteiriça. Cara, esse cachorro ali, na cabeça dele, queria fugir, né? Porque os tutores deixaram ele. O que ele foi fazer? Cara, tem um portão aqui, o cara chega inteiro de madeira, tipo a porta aqui, assim, sabe? Tipo porta mesmo, um portãozão. Meu, o cara chega no portão, tentando morder o portão, batendo os dentes de frente. Amigo, você não tá vendo, cara, que você não vai conseguir encaixar a boca aí pra morder esse portão, brother? Não tem como, que o bagulho é inteiriço, então não vai rolar. Então Akita, né, cara? Akita é um cachorro que também tem essa coisa da mordida dura, e esses cães com essa predisposição para usar a mordida para resolver problema ou para obter interação, normalmente as duas coisas são conectadas, resolver um problema e obter interação, a gente ensina esse cachorro a usar o corpo de formas diferentes. O bate aqui, né, o cumprimentar, fazer a posição do suricato, manja o suricato lá da Era do Gelo, aquele filme mó bacana. Então, a gente ensina outras dinâmicas de corpo que podem trazer comportamentos colaterais, efeitos colaterais positivos
criativos, né, para que esse cachorro aprenda a chamar a atenção de uma forma mais criativa. Então a consciência de corpo, os treinos de consciência corporal podem sim ajudar a diminuir a intensidade das mordidas e também a frequência com que esse cachorro utiliza as mordidas para ter os recursos que ele acha importante. A sua atenção, a atenção de outras pessoas, chegar onde ele quer, sair de onde ele está, enfim. Então a consciência de corpo também é bastante importante desenvolver com o seu cachorro. Isso eu ensino também lá no Melhor Tutor do Mundo, né? Nos 4 a 5 primeiros meses de vida é bem importante que você trabalhe exercícios de consciência corporal. Eu te mostro como fazer isso lá. E a última forma, essa sim, junto com o controle de mordida, essa sim para mim é indispensável que você coloque em prática, que é a utilização do que a gente chama no mundo do adestramento positivo de estímulo discriminativo. O que é um estímulo discriminativo? É algo que quando você está utilizando é permitida a mordida, quando você não está utilizando a mordida não é permitida. Então esse cachorro, se ele quer brincar de morder, se ele está com dor, se ele está se sentindo desconfortável, enfim, pelos motivos pelos quais o cachorro precisa morder, se ele quer ter a interação através de mordida, ele precisa procurar esse recurso, trazer até você, e se ele tiver a liberação para interagir através de mordida, essa interação será feita através desse estímulo discriminativo. Manja aquelas faixas que tenista enxuga o suor? Isso é um estímulo discriminativo que pode ser utilizado, por exemplo, se esse cachorro morde em cima da faixa, legal, a brincadeira continua. Se ele pega a sua pele, você volta para o exercício de controle de mordida e tira temporariamente 4, 5 segundos, não mais do que isso, já trabalhando um pouquinho de autocontrole desse cachorro, né? Você já coloca esse tipo de regra de interação, né, para facilitar e uma condição para que essa interação possa ocorrer. Então essas 6 formas, na verdade, elas podem ser trabalhadas, como eu mencionei, em conjunto ou isoladamente. Você pode escolher 2, 3, 4, 5 delas e ver quais funcionam melhor, ou escolher uma só que talvez seja mais funcional para você. Então fez sentido esse vídeo para você? Você conhecia essas técnicas? Você sabia que na verdade são técnicas de adestramento positivo, de educação positiva de cachorro? Talvez você já até conhecesse, mas não sabia que era de fato técnicas, né? Deixa aí nos comentários, me deixa saber se você já teve contato com alguma dessas ferramentas de contenção, de controle de mordida de filhote. Agora o recado que eu tinha para te dar. Então agora o recado que eu tinha para te dar, bem importante, anota aí o que vai acontecer. Eu vou até olhar aqui na minha agenda, nos dias 8 e 15 de outubro, 5 e 12 de novembro e 3 e 10 de dezembro, a gente vai ter 6 encontros ao vivo num grupo fechado no Telegram, no Zoom, na verdade. A gente vai ter 6 encontros ao vivo nessas datas que eu mencionei, num grupo fechado com pessoas interessadas em aprender sobre educação de filhotes, tá? Serão 6 encontros com duração de pelo menos 1 hora, 1h30 em média, em que eu vou abordar em cada um desses encontros os 6 principais problemas de comportamento que todo filhote demanda que os tutores aprendam a resolver. Controle de mordida, ansiedade de separação, necessidades do local correto, entre outros problemas. Se você quer fazer parte dessa turma fechada para ter interação ao vivo comigo nesses 6 encontros, tem um link aqui embaixo para você garantir a sua vaga, entrar para o grupo exclusivo do Telegram. Assim que você garantir sua vaga, comprar o seu ingresso, uma mensalidade de R$ 97,00 por 3 meses. Então se você quer fazer parte desse seleto grupo de pessoas que vai poder ter interação ao vivo comigo durante 6 ocasiões e entender como educar o seu cachorro de maneira saudável, positiva, o que você tem que fazer é clicar no link que está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, garantir a sua vaga, ir lá assistir a primeira aula, vai ter um grupo no Telegram para você participar e lá dentro desse grupo do Telegram você vai receber os convites das reuniões fechadas que eu mando 5 minutos antes de cada uma dessas datas agendadas aqui para as reuniões. Deu para entender? Clica no botão, garante sua vaga, são R$ 97,00 por 3 meses, ou seja, 3 mensalidades de R$ 97,00. Você vai lá, assiste a primeira aula, abaixo da primeira aula tem um grupo no Telegram, nesse grupo do Telegram você vai receber os links para participar das reuniões. Cara, é um investimento muito pequeno, pelo tanto de valor, pela oportunidade de aprendizado tão rica e diferenciada que você vai ter de estar ao vivo comigo nessas interações. Os feedbacks que eu recebi dos alunos das últimas mentorias foi incrível, inclusive da reatividade que acabou agora em setembro, né? Acabou no dia 10 de setembro, e também da outra mentoria do grupo dos próprios alunos do Melhor Tutor do Mundo. Fiz uma mentoria exclusiva para eles, envolveu 16 aulas, foi muito bacana. Tem alguns testemunhos lá no site dogsforfun.com.br/o Melhor Tutor do Mundo, para você conhecer e entender a experiência que esses alunos tiveram com as mentorias. Então tá feito o convite para você entender os 6 principais problemas de comportamento que todo filhote apresenta, entender como lidar com eles e ter oportunidade de interagir ao vivo comigo ao longo dos 6 encontros. Eu te espero lá. Um abraço aí, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.